Fala de escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. De escolhidos, no dia de hoje eu decidi que eu ia falar um pouco com vocês sobre esse Digimon que vocês já viram até na capa desse vídeo, chamado de Skullgreymon, né? E o Skullgreymon é um Digimon que acabou se tornando meio favoritinho de muitas pessoas por muitos anos. Hoje em dia nem tanto mais, mas as pessoas ainda gostam bastante dele. Por ele ser, uma evolução do mal do Agumon, né? Do Greymon, né? Do protagonista da primeira temporada de Digimon. Então quando você assistia Digimon Adventure e você chegava naquela parte onde eles já tinham saído da Ilha Arquivo e eles tinham ido para um outro lugar, e nesse outro lugar eles encontram alguns desafios muito difíceis para eles, e eles descobrem que eles precisavam fazer com que o Digimon deles evoluísse ainda mais, se tornasse ainda mais forte, para que assim eles conseguissem superar esses desafios, né? Os Digimons deles também tinham consciência disso, porém nenhum deles sabia o que eles precisavam fazer para que eles alcançassem essas evoluções acima, né? Evoluções superiores. Aí eles descobrem que eles precisavam usar umas coisas chamadas brasões, né? E que esses brasões daria poder para que eles fazessem seus Digimons já no nível adulto evoluíssem mais ainda para o seu nível perfeito, né? Muitos de vocês provavelmente chamam esse nível de nível Ultimate. Também fica certo se você quiser chamar assim, né? E o que acontece é que vocês têm que lembrar que todos eles eram crianças. E muitas vezes crianças, elas tomam atitudes precipitadas para fazer as coisas, né? Ele acha que tá certo, então ele vai lá e ele faz. E o que acontece é que muitas pessoas desconsideram isso, né? Eu já vi muitas pessoas, nesse caso no qual a gente vai estar conversando aqui agora, falando que o Tai tinha sido um idiota, que ele tinha sido um crianção. Óbvio que ele era imaturo. Ele era simplesmente uma criança. Ele realmente 100% era uma criança e a mente dele é para funcionar como a mente de uma criança. Não tem o que fazer, né? O que acontece é que quando chegou naquele momento onde eles precisavam enfrentar alguns inimigos, o Tai decide que ele ia ajudar o Agumon a evoluir, né? E ele descobre que o Agumon, quando ele evoluía, ele gastava energia. Então, quanto mais energia ele tivesse, mais forte seria a evolução dele, em teoria, né? E ele vai e começa a dar comida pro Agumon a balde. Ele dava aos montes, fazia o Agumon engolir tudo que via pela frente, enfiava a comida na boca dele. E graças a isso, o Taichi tava forçando o Agumon a evoluir. Não tava sendo uma coisa boa, uma coisa normal, como todas as outras evoluções tinham sido. E graças a isso, ele fez com que o Agumon evoluísse diferente, né? E essa evolução diferente pelo qual o Agumon passou, óbvio que ele virou Greymon também, esse Greymon acabou evoluindo para Skullgreymon. E a gente sabe que a evolução mais correta do Greymon é o Metal Greymon, né? Até porque depois que ele aprende a sua lição através da evolução para Skullgreymon, eles fazem, depois de um tempo de aprendizado, a evolução correta e o Greymon acaba evoluindo para Metal Greymon e fica tudo certo, fica tudo normal, né? Porém, nosso assunto aqui é justamente o Skullgreymon, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, aquela é uma evolução errada do Agumon e do Greymon. Não, na realidade é errado você falar dessa maneira. Aquela não é uma evolução errada. Aquela é também uma evolução certa, porém para um caminho diferente de evolução, né? Nenhuma evolução é errada. Apenas você faz com que o seu Digimon, ou o próprio Digimon, alcança uma evolução diferente, através de um caminho diferente, por motivos diferentes. Por ele ter sido forçado a evoluir, por ele ter passado por situações difíceis, por ele ter sido um Digimon muito feliz, por ele ter morado num lugar diferente. Muitas e muitas coisas diferentes influenciam nos Digimons para que eles evoluam de formas e maneiras diferentes, né? E nesse caso foi a mesma coisa. O Agumon foi forçado a evoluir. Ele evoluiu numa hora que ele não precisava, numa hora que ele não queria, numa hora onde os sentimentos entre ele e o Tai, que é o Digi escolhido dele, não estavam se conectando da forma que eles deveriam. Ele evoluiu diferente, né? Então normalmente as pessoas chamam isso de evolução errada ou evolução maligna. Não, é apenas uma evolução diferente. Pensem dessa forma, né? Ele é um Digimon das trevas, ou mais das trevas do que as outras evoluções, como o Metal Greymon? Óbvio, mas isso não faz com que ela seja uma evolução errada, né? Ela é apenas uma evolução diferente, como eu disse.
Então ele acaba assumindo essa forma esquelética, essa forma de dinossauro, dragão, esqueleto gigantesco, né? E é interessante que na hora todo mundo fala, nossa, será que essa é a evolução de verdade? O que está acontecendo, né? Quando você assistiu pela primeira vez, você sempre fala, nossa, o que está acontecendo? Será que ele vai ficar de boa sendo um esqueletão desse jeito? Mas a maioria das pessoas achou estranho, né? Falou, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que não vai dar, que não deu certo isso daí, que não vai dar bom pra ninguém, né? E realmente é o que acontece. O Skullgreymon não é um Digimon que normalmente obedece os outros logo de cara. E eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Na descrição oficial do Skullgreymon é dito que ele é um Digimon que ele dá tanta importância para lutar, tanta importância para ficar mais forte, que ele ignora todo o resto que existe à volta dele. Daí ele ignora até a si mesmo. E é por isso que ele perdeu toda a carne, toda a pele, todos os órgãos e ele ficou apenas um esqueleto. Ele basicamente morreu por causa de ele só se importar com lutas e batalhas. E daí o que acontece? Graças a isso ele perdeu completamente o sentido de pensar, né? Ele não pensa mais, ele não tem mais ideias, aparentemente ele não tem mais inteligência nenhuma. Ele seguia apenas por impulso e por sentimentos, né? E só que ele ainda está vivo naquele corpo de esqueleto apenas porque o motivo de lutar dele, tipo, a força de vontade dele é tão grande, tão poderosa, que ele ficou preso à vida mesmo depois que o corpo dele já tinha se tornado um esqueleto completo, né? E é por isso que ele é assim, isso está na descrição dele. Então faz sentido que o Skullgreymon do Tai se comportasse da forma violenta e ficasse passando por cima das coisas sem saber o que ele estava fazendo e atacasse quem ele visse e o que ele visse pela frente, porque ele não tem nenhum traço de inteligência quando ele está nessa evolução. E então pensa, ele não pensa, ele não tem ideias. Ele apenas quer saber de lutar, ele apenas quer saber de atacar os outros. Então ele seria um Digimon que não obedeceria a ninguém, mesmo se fosse um mestre das trevas, mesmo se fosse um Digimon dos Sete Lords, ele não obedeceria a eles, porque ele simplesmente ficaria atacando tudo e todos que ele visse pela frente. É só disso que ele se alimenta, de lutas, de batalhas, ele quer isso, tá nos instintos dele, né? E aquilo, obviamente, que em Digimon Adventure deu muito errado. Eles tiveram que batalhar contra esse Skullgreymon, fazer várias coisas até que ele gastasse todas as suas energias e voltasse a ser o Agumon de novo, né? Como a gente sabe, aquelas evoluções não eram evoluções permanentes, eram sim evoluções temporárias. E o Skullgreymon não era diferente disso. Ele, como eu disse, era apenas uma evolução diferente, né? De uma linha evolutiva diferente. E ele voltou a ser Agumon e era o mesmo Agumon de sempre, né? Só que óbvio que ele ficou super chateado porque ele não queria ter feito todas aquelas coisas que ele fez. Tava apenas dentro do perfil da evolução que ele assumiu, né? E depois de um tempo eles superaram várias dificuldades, tiveram vários aprendizados e o Greymon acabou evoluindo para Metal Greymon, que é a evolução melhor nesse caso, né? Uma evolução onde ele sabe o que ele está fazendo, onde ele tem muita inteligência, onde ele conversava e atacava com sabedoria, com estratégia, da mesma forma que as suas formas anteriores, né? O Skullgreymon não é assim, é uma coisa bem diferente, né? Então, o que acontece aqui é que a gente pode aprender várias coisas diferentes. Primeira coisa, mesmo que seja um Digimon de um Digi escolhido, existe a possibilidade dele evoluir diferente. Não precisa ser o Agumon. Apenas aconteceu com o Agumon ali porque, bom, ele era o protagonista. Então esses tipos de coisa normalmente acontecem com os protagonistas. Mas todos os Digimons de todos os dias escolhidos são capazes de assumir evoluções diferentes, dependendo do que eles passam, né? Pelo que eles passam. O Patamon poderia ter evoluído diferente, o Angemon poderia ter evoluído diferente, a Togemon, a Birdramon, o Tentomon, etc. Todos eles poderiam ter evoluído diferente, dependendo do que fosse feito, pelo que eles tivessem passado, lugares que eles estivessem, situações difíceis, situações boas. Tudo isso poderia ter influenciado eles a evoluírem diferente. Nesse caso foi com o Agumon, ou com o Greymon, né? E aí que tá, essa é a explicação pelo qual ele não pensa, ele faz tudo por instinto e fica atacando todo mundo. E daí muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas se o Agumon tivesse virado o Skullgreymon e tivesse continuado nessa linha evolutiva, quem normalmente ele teria se tornado no final? Muito provavelmente ele teria se tornado o Mugen Dramon, tá pessoal? Normalmente as pessoas veem o Mugen Dramon, o Machine Dramon, como a evolução correta do Skullgreymon, né? Então faz parte dessa linha evolutiva. Mas, como eu disse, ele também, o próprio Skullgreymon, pode evoluir diferente, de várias formas diferentes, dependendo do que ele passa na vida dele, né, na existência dele.
E além disso, tipo, eu penso que não é impossível para um Skullgreymon obedecer alguém ou ficar junto com alguém. Eu acho que não é impossível, mesmo que ele não tenha traço nenhum de inteligência. Por quê? Porque aparentemente ele se move muito por instinto, muito por sentimentos, vamos colocar dessa forma. Então, de início, quando ele não conhece ninguém, não sabe o que ele está fazendo, ele vai acabar atacando todo mundo que está em volta dele. Porém, se alguém der um jeito de tratar ele muito bem, ou de dar alguma coisa que ele gosta, sei lá, se ele tiver com fome, alguma coisa do tipo, ou derrotar ele, mas não destruir ele, colocar ele, sei lá, numa coleira, alguma coisa do tipo, é muito capaz de você conseguir até treinar um Skullgreymon para ele ficar e obedecer você, mesmo sem ele ter sabedoria. Justamente por ele não ter um cérebro, por ele não pensar direito, para ele atacar descontroladamente, ele parece um animal sem treino. Ele parece um bicho que está na floresta que vai atacar quem ele vê pela frente porque ele estranha tudo e todos. É isso que ele parece. Então, se alguém ou algum Digimon desse um jeito de dominar ele, de colocar ele debaixo das rédeas, assim, vamos pôr dessa forma, muito provavelmente ele obedeceria esse Digimon, essa pessoa. E como ele não pensa, ele provavelmente nem trairia essa pessoa nunca. Ele ficaria junto com ela e obedeceria a ela para sempre, muito provavelmente, se ele ainda se sentisse inferior a essa pessoa, esse Digimon, né? O que é muito interessante também. Mas é importante que vocês entendam o que é o Skullgreymon, né? Muita gente simplesmente pensa que ele era uma evolução maligna que aconteceu assim. Não, ele tem todo um motivo por trás. E ele não pode ser considerado uma coisa errada, não. Ele é apenas uma coisa diferente, uma evolução diferente, que acaba levando também o nome de Greymon, né? Ele é um Digimon do tipo morto-vivo, mas também é visto como um Digimon de tipo esqueleto, tá? Das duas formas fica certo. Obviamente que ele é do atributo vírus, ou seja, ele é uma evolução do Greymon e do Agumon, que são do tipo vacina, para um Digimon do tipo vírus. Também faz sentido que ele seja diferente pra caramba deles, né? E eu acho ele super legal, eu acho ele demais. Tipo, a primeira vez que eu vi ele, eu achei ele incrível, né? E a aparência dele, o jeito que ele se movia, né? Depois, quando eu via ele nos jogos, o jeito que ele era, eu adorava bastante. Dentre os ataques dele, pessoal, principalmente ele usa um míssil que ele tem dentro dele. Vocês vão ver que ele fica enfiado assim, meio que na espinha dele aqui assim, né? Que ele usa um ataque chamado Ground Zero, é basicamente um míssil orgânico que ele lança. E ele também tem um outro ataque chamado Oblivion Bird, né? Que é basicamente se traduz para pássaro Oblivion, né? Pássaro do Oblivion, alguma coisa do tipo. Onde é basicamente o mesmo míssil que ele usa nesse Ground Zero, só que ele é teleguiado. Ele mira nos outros e vai até eles e pega. Então, esses são os ataques principais dele, usar mísseis que ele tem conectados à sua espinha dorsal, né? E uma das partes mais interessantes dele, que é o fato de que ele é todo um esqueleto e a única coisa orgânica que você consegue ver dele é o que está no peito dele, que é basicamente meio que um coração assim, o míssil que ele carrega na espinha dorsal e os olhos, que são olhos verdes, né? Bonitinho. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais sobre Skullgreymon. É uma das formas, entre aspas, do mal, malignas, dos protagonistas, que muitos personagens principais de várias temporadas de Digimon assumiram no decorrer da história de Digimon. Lógico que eu vou falar dessas outras também no futuro, mas por enquanto espero que vocês tenham gostado do Skullgreymon. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham dele, principalmente depois de vocês terem assistido esse vídeo. Valeu? Vou gostar de lendo seus comentários e respondendo aqueles que eu achar devido. Então, por favor, como sempre eu peço, deixe um like, se inscreva no canal se você for novo, compartilhe esse vídeo se você puder e clica no sininho também se você puder. Valeu, Dias Escolhidos? Então, adoro muito vocês, muito obrigado para todos que assistiram esse vídeo, um gigantesco, carinhosíssimo abraço para todo mundo e fui, até o próximo, tchau, tchau.